para baixo, né? Tudo bem. Bom, a coisa é que a equação que veio de demandar a segunda lei de Newton, né? Somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. A equação que vem daí é uma ideal. E é a ideal para a nossa incógnita, né? Então essa parte não vinha dita explicitamente no enunciado, uma coisa onde a gente tinha que usar algum conhecimento, neste caso o conhecimento da segunda lei de Newton, né? Mas então essa é a ideal para y. Então isto que é pedido na letra A. Encontre uma ideal para a velocidade do paraquedista Vy como função do tempo t. Letra Vy está com função do tempo t. Perfeito. Então, ter feito isto, ter obtido uma ideal para a incógnita já é uma primeira parte importantíssima do problema. Ufa, por assim falar, estamos na metade do problema, montamos a ideal. A outra metade vai ser resolver essa ideal. Então, na letra B, diz que a gente acrescente a essa informação que a gente tem até agora a condição inicial, de que no momento inicial o paraquedista está em repouso. A velocidade inicial dele era zero. Então, digamos, seria um PVI, né? Problema de valor inicial, né? Onde, por um lado, a gente tem a nossa equação diferencial, que está escrita aqui, né? Se vocês quiserem, vou escrever assim, ó, dvy dt, vou dividir aqui pela massa, então vai aparecer g menos c dividido pela massa m vezes dy. Então, essa seria a equação diferencial, tá? Que a gente está resolvendo para momentos de t maior ou igual do que zero. Tá? E vem acompanhada de uma condição inicial. O valor de y quando t igual a zero, e que diz que está em repouso, que isso vale zero. Então, o que nos é pedido fazer na letra B, né, em termos da nossa gíria matemática, né, nos está sendo pedido resolver este PVI. Por um lado, a equação diferencial, e por outro lado, respeitando uma condição inicial. E daí tirar a solução do problema, né? Vy como função do tempo t. Vou apagar aqui a letra C, em que vocês já têm escrita nas notas de vocês, né, qual é a velocidade limite do paraquedista. Né? Chegado o momento lá, eu vou ler simplesmente qual é a pergunta e vou responder. Então, letra B, né? Então a gente já sabe como atacar esse problema. Primeiro, resolvendo, encontrando a solução geral deste problema, desta ideal, vai aparecer aí uma constante arbitrária, etc. E depois a gente demanda que seja obedecida esta condição inicial e o que a gente espera que isso fixe a nossa constante arbitrária. Tá? Mais um pouquinho de propaganda de nossas gírias, para que isto seja algo que esteja fluindo pelo sangue, né, nesta disciplina. Olhar para este ideal e falar. A gente já sabe que é uma ideal de primeira ordem, isso é imediato, mas analisar, ver se esta ideal, né, por curiosidade, é linear ou não linear. Né? Para quê? Para que, em caso de ser não linear, né, se a gente se encontrar com alguma surpresa depois no final do exercício, a gente já está de sobreaviso. Olha, a ideal que você resolveu é uma ideal não linear. E às vezes, a gente já está de sobreaviso, podem aparecer surpresas. Que tipo de surpresa? Pode aparecer alguma solução que seja diferente da solução geral.
aquela que a gente chamou de solução singular. Nem sempre vai acontecer isso, mas poderia acontecer. A gente está assim de sobreaviso, alerta, se acontecer qualquer sutileza, né? Mas, se a EDO em questão for linear, uma EDO de primeira ordem, se for linear, é garantido por um resultado que eu falei para vocês, tá? Mas que vai ser provado aulas mais adiante. É garantido que não vão surgir estas soluções peculiares, singulares, não vão surgir. A gente pode estar mais tranquilo. Bom, essa EDO deste exercício, para a incógnita VY, façam vocês o exercício, não é difícil, mas eu quero que vocês se acostumem, né? O que teriam que fazer? Escrever o formato de uma EDO de primeira ordem, de acordo com aquela definição que a gente deu nas primeiras aulas, né? A definição de uma EDO linear foi dada, né, para uma EDO de ordem n. Né? Então aqui começava com um termo an de x derivado de ordem n, mais um segundo termo an-1 de x derivado de ordem n-1, e vinham diminuindo as derivadas até chegar a este termo daqui, a 0 de y, a 0 de x, perdão, vezes y igual a uma função h de x. Né? Quando n for 1, quando a ordem da equação diferencial for 1, esta é a estrutura. Se reduz a este formato. Então, veja, neste exemplo, onde a variável independente é t, o tempo t, o tempo t, então, o que haveria que confirmar é que a equação, a EDO do exercício, pode ser levada a este formato, onde dá para identificar a expressão para cada um desses coeficientes, a 1 de t, a 0 de t, para essa função h de t. Então, façam isso. Não quero fazer isso porque é bom que vocês soltem a mão e se familiarizem. Bom, suponhamos que vocês já fizeram isso. Além de ter matado a curiosidade de que a EDO é linear, a gente pode tranquilizar a nossa consciência de saber que não vão acontecer coisas inesperadas. Não vai surgir magicamente uma solução por baixo do tapete, uma meticulosa que seja uma solução singular. Não vai acontecer isso. A gente pode proceder normalmente, né, separando as variáveis, se for possível, calculando as integrais, colocando uma constante arbitrária e depois determinando essa constante usando a condição inicial. Então, o que eu estou afirmando para vocês, é uma EDO linear. Então, não vão surgir essas sutilezas das soluções singulares, mas confiram vocês isso. Bom, aqui está montada a EDO, né? Esta EDO, se a gente comparar com o problema do elemento radioativo, né? Lá foi um pouco mais simples do que esta. Esta não se vê à primeira vista, numa primeira olhada, a gente vê esta EDO e não parece ser de variáveis separáveis, que a gente assim possa colocar de um lado t e do outro lado somente a variável vy, né? Não se vê tão simples, tão imediato, tão claro, como aconteceu em todas as EDOs de variáveis separáveis que a gente considerou até agora. Tá? Nos outros casos era bastante claro quando a gente montava a EDO que dava para colocar de um lado uma variável x, por exemplo, e do outro lado a variável y, e daí a gente continuava integrando. Neste caso não se vê tão simples. Eu vou dar a resposta. É de variáveis separáveis? Sim. E como que se produz essa separação? Bom, o que a gente tem que fazer é, por um lado, multiplicar pelo diferencial dt, mas na hora de dividir, né, é para dividir por esta expressão completa, tudo isto, g menos m vy. Não é para dividir somente por vy, é para dividir pela expressão completa. Aí está o detalhe. Isto é o que faz esta EDO mais peculiar do que as anteriores que a gente viu de variáveis separáveis. Né? Então, resolvendo a EDO, coloquemos aqui. Resolvendo a EDO. Então, aqui tem do lado esquerdo tem o diferencial vy.
Então, do lado direito, vou multiplicar pelo diferencial dt, vai ter o diferencial dt, e como eu falei, a parte que não é óbvia, não é para dividir por dy sozinho, né? É para dividir pela expressão completa que está do lado direito, ou seja, aqui vai aparecer g menos c sobre mvy. Dividir por esse termo todo. E ficou do lado esquerdo no denominador. Tudo isso aqui, né, igual ao diferencial dt. Bom, e olhando para a equação neste novo formato que eu escrevi agora, aí fica claro que é uma EDO de variáveis separáveis, né? Do lado direito somente aparece o diferencial dt e do lado esquerdo aparece o diferencial dvy e a incógnita vy, além de algumas constantes. Tudo que resta aqui, g, c, m, é constante. Então, foi separado sim. Bom, então a gente continua aqui, tomando a integral indefinida, como a gente já sabe. Integral indefinida, no denominador g menos c sobre mvy, no numerador o diferencial de vy, e do lado direito integral de dt de dt. Isso aqui, bem, né? Então, duas integrais a serem calculadas. Aquela que está do lado direito é imediata. A integral de dt é simplesmente t, né? E vou colocar a constante arbitrária do lado direito. Né? E do lado esquerdo, né, então uma integral a ser calculada, né? I de dy. Então, alguns de vocês que estejam com o material de cálculo 1 mais fresco vão sacar rapidamente, digamos, como é que se calcula essa integral, e até talvez algum de vocês possam já dizer qual é a primitiva, né? Para aqueles que não estiverem com o material tão fresco, é o momento de refrescar as coisas, né? É para fazer uma substituição, né? E a substituição é chamar U igual tudo que está aqui no denominador, g menos c sobre mvy, né? É para fazer essa substituição. Então, eu não quero entrar em todos os detalhes, porque eu quero sim, eu faço questão de que vocês sujem as mãos calculando as integrais, né? Ou aquele pessoal que já fez cálculo 1 e quer se desfazer do que aprendeu lá, de derivadas, não tem jeito, nesta disciplina não vai poder fazer isso, tá? Vai ter que revisar isso. Na lista 1, coloquei várias EDOs onde você tem que aplicar técnicas de integração, algumas são mais imediatas, outras nem tanto, né? Então tem que revisar isso. Para a P1, tem que ter revisado, soltado a mão, relembrado as técnicas de integração que vocês viram em cálculo 1. Beleza. Do lado direito, então, aqui vai T mais a constante arbitrária. Né? Então, nos casos anteriores, eu dava os detalhes do que vinha quando a gente fazia a substituição. E aqui não vai ser muito difícil, tá? Façam essa substituição, vocês vão ver que a integral que fica aqui é uma integral de 1 sobre u, com alguma constante eventualmente, tá? Então, façam esse detalhe. Então, a resposta disso, e aí eu quero que vocês façam esse detalhe, se convençam, porque é importante que saibam integrar, né? Aqui vai dar um logaritmo neperiano do módulo dessa variável u, g menos c sobre m vy. Esse é o lado esquerdo. Essa é a primitiva, mas está faltando algo, e esse algo que está faltando é um menos m sobre c. Tá? Então, a resposta do cálculo dessa integral, né, que pode ser realizada utilizando, se auxiliando com essa variável u que eu falei aqui, a resposta a tudo isso, depois de calcular a integral em u, que vai dar um logaritmo neperiano do u, né, vai dar essa expressão que está aqui, levando em conta essa constante. Essa é a resposta. Façam isso. Então, isto é igual a
o tempo t mais a constante arbitrária c. Então, esta seria a solução geral da equação diferencial, dessa equação diferencial que está ali. E depois a gente tem que utilizar a condição inicial, né? Mas antes de fazer isso, né, já aconteceu isso que a gente calcula as integrais indefinidas, mas ainda não fica pronta a solução do exercício. Ainda tem que fazer uma manipulação aqui matemática para chegar a isolar Vy como função do tempo t. Muito bem, então, esta é aquela manipulação que eu já fiz, pelo menos em 2 exercícios. Aqui você pode ver um pouquinho mais elaborada, porque não aparece diretamente a incógnita, mas aparece uma constante menos outra constante vezes a incógnita. Naquele exemplo do exemplo radioativo, aqui já aparecia diretamente o logaritmo neperiano do módulo da incógnita Q, naquele exemplo. Aqui aparece um pouquinho mais desenvolvido, mas o procedimento é o mesmo. Vejamos. Vou começar aqui multiplicando por essa constante menos m sobre czinho. Este é um C minúsculo e este é um C maiúsculo, tá? Para não confundir eles, vou colocar um C aí, para não me confundir entre o Czinho, que é um parâmetro dado no enunciado do exercício, né? E o proporcional é a constante de proporcionalidade C, né? Da força de resistência do ar, né? Então, vou multiplicar aqui por menos Czinho sobre m, para que do lado esquerdo somente tenhamos o logaritmo neperiano do módulo g menos c sobre m Vy. Então, do lado direito, quanto vai ficar? Menos Czinho sobre m vezes t, e depois menos Czinho vezes o C maiúsculo linha sobre m. Então, desse jeito, eu me desfiz de ter coeficiente que estava na frente do logaritmo neperiano. Depois, aqui onde já se repetem as etapas que apareceram lá com o problema do elemento radioativo, onde tínhamos o logaritmo neperiano do módulo de Q igual a uma expressão, né? É para utilizar aquela propriedade que desta igualdade se desprende que o argumento do logaritmo neperiano, módulo de g menos c sobre m Vy, é igual à exponencial do que está do lado direito. É exponencial. E aqui eu já vou fazer um truquezinho por causa da experiência que a gente tem nos exemplos anteriores. Então eu vou colocar isto na ordem trocada. Menos Czinho vezes C maiúsculo linha M, coloco este primeiro, e em segundo lugar, menos Czinho mt. Inverti a ordem porque estou me antecipando ao procedimento, né, que a gente vai abrir isto em 2 exponenciais. Essa coisa que eu falei para vocês, que sugeria uma e outra vez, né, e que é bom que vocês façam todas essas passagens, né, mas se repetem as coisas. Bom, vamos mais uma vez. Módulo de g menos c sobre m Vy igual, e aqui abro isto em 2 exponenciais. A primeira exponencial é a exponencial de menos Czinho vezes C' sobre m, multiplicando a outra exponencial menos Czinho sobre mt. Então esse tipo de manipulação se repete uma e outra vez neste tipo de equações diferenciais que aparecem na exponencial, etc. Depois a gente se desfaz desta barra de módulo, né? Tiramos a barra de módulo daqui, g menos c sobre m Vy, como permitindo que do lado direito haja um sinal mais ou um sinal menos da expressão que está aqui. Mais ou menos exponencial de menos Czinho vezes C' sobre m vezes exponencial de menos Czinho sobre mt.
Muito bem, e o que a gente fazia a esta altura do campeonato era o seguinte raciocínio. C' é uma constante arbitrária. O coeficiente C e M que são conhecidos, mas que estão multiplicando essa constante arbitrária C', vai dar outra constante arbitrária. Menos isso tudo é uma outra constante arbitrária e a gente tem aqui a exponencial de uma constante arbitrária. Isso é uma terceira constante arbitrária. E tem a sinal mais ou tem a sinal menos é uma quarta constante arbitrária. Tudo isso. Tudo que está aqui é uma outra constante arbitrária. Como até agora só utilizei linha para uma constante arbitrária, esta vai ser C duas linhas. Então, como que vai ficar? G menos C sobre M VY igual constante arbitrária C duas linhas que multiplica exponencial de menos Czinho sobre MT. Tá? E agora sim tem um par de passagens a mais. O que a gente quer obter aqui é a expressão de Vy, isolar Vy em termos de T. Né? Tem que fazer uma passagem, subtrair G, multiplicar por menos C sobre M e ver o que vai acontecer. Né? Eu quero pular um pouquinho desse detalhe, mas vocês façam sim, não são difíceis. Em exemplos anteriores eu fiz com todo o detalhe, tá? Mas façam vocês sim essas passagens. O que vai acontecer? Então aqui eu vou colocar umas reticências, tá? Mas não é nada difícil, é algébrico, repito, é subtrair G nos dois lados e na continuação multiplicar por menos M sobre C. Tá? Então, fazendo isso, a gente chega a uma expressão para Vy. Vy igual Mzinho G sobre C menos, aqui tem aquele C2Y multiplicado por M sobre C. M, deixa eu ver, M sobre C. M sobre C, tá? Vezes exponencial de menos Czinho sobre MT. Isso, M sobre C, o sinal MG. É isso aí. Isso é o que vocês teriam que obter. Pulei aqui uma ou duas etapas, tá? Para não escrever tanto, mas façam sim. Nas suas notas do caderno, deixem um espaço, façam essas contas. É importantíssimo soltar a mão e saber fazer isso. Bom, a coisa é que vem mais uma vez aquele raciocínio. C duas linhas é uma constante totalmente arbitrária. Se estiver multiplicado por dois números que são conhecidos, 2 e 5, por exemplo, 2/5 vezes essa constante arbitrária é uma outra constante arbitrária. Né? Então, a gente pode dar, inclusive com o sinal menos que apareceu aqui, chamar isso de C três linhas. E então, a gente obtém aqui Vy igual Mg sobre C menos C três linhas vezes a exponencial de menos C sobre Mt. E esta então seria a nossa solução geral da equação diferencial. Solução geral da EDO. Né? E a gente tinha uma EDO de primeira ordem para Vy como função de t. Essa era a letra A deste exemplo. Né? E aqui na letra B a gente encontrou a solução geral dessa equação diferencial e aparece uma constante arbitrária. Né? O que está faltando é utilizar a condição inicial. A condição inicial é t igual a 0, Vy igual a 0, e aí a gente encontra o valor dessa constante C duas linhas. Usando ou demandando que t igual a 0, Vy igual a 0, então do lado esquerdo vai Vy igual a 0, do lado direito vai Mzinho G dividido sobre Czinho,
menos C maiúsculo, duas linhas, vezes a exponencial de zero. A exponencial de zero vale 1. Portanto, daqui a gente tira o valor da constante C duas linhas. Né? Daqui vem que C duas linhas é igual a Mzinho G sobre Czinho. E é só finalmente substituir aí. Né? A expressão de y seria Mzinho G sobre Czinho menos, e agora substituo esta expressão do C duas linhas, Mzinho G sobre Czinho vezes a exponencial do Czinho Mt. Só para fechar o exercício e escrever isto mais arrumado ainda, né, é a observação de que aparece aqui o termo Mzinho G sobre Czinho, e aqui também aparece esse termo, Mzinho G sobre Czinho. Podemos colocar ele em evidência, então. Dy igual, finalmente, Mzinho G sobre Czinho, 1 menos aquela exponencial, o Czinho Mtzinho. Isto para t maior ou igual do que zero. Isso é o que é pedido na letra B. Esta é a solução do PVI. E, por se tratar de uma EDO linear de primeira ordem, é garantido que não vão aparecer outras soluções ocultas assim por baixo do tapete. Esta é a única solução desse PVI. Tá? Então, bacana! A gente está encontrando aqui como muda a velocidade do paraquedista em função do tempo t. Olha, isso aqui é algo radicalmente diferente da fórmula que a gente obtém quando é queda livre. O corpo de massa m caindo em queda livre. Nesse caso, a velocidade varia como uma constante menos g vezes t. É uma equação de uma linha reta. Mas aqui, quando a gente leva em conta o efeito do atrito, aparece aqui uma função exponencial. Né? Se a gente fizer o gráfico disto, vejam que está aparecendo mais uma vez a função exponencial com um expoente negativo. Né? Isto nos faz lembrar daquela resposta da solução do problema do decaimento do elemento radiativo. É um pouquinho mais elaborado aqui, porque lá era simplesmente 100 vezes uma exponencial negativa, menos algo vezes t, era só isso. E aqui tem a exponencial negativa, mas com o sinal menos 1 e outro fator, é um pouquinho mais elaborado. Tá? Mas vai aparecer aquele comportamento chave da função exponencial. Então, eu vou dar esta resposta, porque em cálculo 1, vocês veem como se obtém isto. Né? Com cálculo 1, conhecendo como é o gráfico desta função exponencial sozinha, né? Depois eu tenho o gráfico dessa função exponencial com um sinal menos na frente. Quando eu já estiver pronto esse gráfico, acrescento uma unidade, desloco o gráfico verticalmente para cima. Quando já estiver pronto esse gráfico, finalmente multiplico por um fator. Né? Se tiverem dúvidas, me perguntam no horário de atendimento, mas é muito saudável que vocês façam esse procedimento. Então, o que se obtém aqui, tá? É o seguinte, há uma assíntota horizontal aqui, do mesmo jeito que no exemplo do problema do elemento radioativo, há uma assíntota horizontal, só que era Q igual zero. A função constante zero era a assíntota horizontal. Desta vez é a função constante mg sobre c. Tá? E ao fazer o gráfico passo a passo do que está aí, façam isso. Se não, me consultam no horário de atendimento, eu refresco a memória de como se fazem essas coisas. Né? Se tem o seguinte, olha, aqui vai. Então,
estou fazendo propositalmente as coisas para que apareça esse efeito que eu mencionei para vocês. Qual é o efeito? Que a função exponencial se aproxima da assíntota de forma extremamente rápida. Aqui a função tudo bem, no princípio a função aqui vale zero, tudo bem, mas transcorrido alguns momentos, instantes do tempo, ela encosta na assíntota, né? E daí para frente se vê como se fosse horizontal. A gente nem percebe a inclinação gradual porque é algo minúsculo mesmo. Então, para todos os efeitos práticos, pragmáticos de fazer medidas da velocidade com a qual vem caindo o paraquedista e tudo isso, para todos os efeitos pragmáticos, a gente vê que o paraquedista vinha caindo-se a partir do repouso com velocidade de zero inicialmente, começa a aumentar a velocidade, e mais ou menos por algum ponto por aqui, né, aí vai depender dos números, mas a partir daí em diante a gente vai ver que o paraquedista cai com velocidade constante, como se não mudasse. Do ponto de vista rigoroso, né, do cálculo, não é constante, mas é uma coisa com uma inclinação angular assim, que é 0,0000 para todos os efeitos numéricos, né, de avaliar isto com números. Isso se comporta como se fosse constante. A gente não vai ter condição experimental, se vocês quiserem, de medir a velocidade em diferentes momentos e de achar que a velocidade seja diferente. O aparelho com o qual você fizer essa medida não vai ter essa sensibilidade para distinguir entre a velocidade neste momento aqui e outro momento posterior. O aparelho vai detectar que a velocidade é a mesma, né? Como se fosse constante. Bom, e isso tem a ver com a letra C, né? A letra C diz: encontre o valor da velocidade limite, né? O que se entende matematicamente por velocidade limite se entende pelo valor limite desta expressão quando t vai para o infinito. Aqui eu já coloquei que esse valor é mg sobre c, né? Mas suponhamos que eu não tenha feito esse gráfico. Eu me antecipei aqui porque fiz o gráfico, mas se eu não tivesse feito esse gráfico, né, qual seria o cálculo que a gente teria tido que fazer, né? Então, teríamos tido que escrever velocidade limite é igual ao limite quando o tempo t vai para mais infinito desta expressão que está aqui, tá? De dy de t. Né? Então seria, tem uma constante aqui, mg sobre c, que pode ficar em evidência, mg sobre c vezes limite quando t vai para mais infinito, 1 menos exponencial de menos c sobre m vezes t. Seria calcular este limite, né? E aqui vem o limite de uma diferença de dois termos, né? Propriedade dos limites, limite da primeira expressão menos limite da segunda expressão, né? A primeira expressão é uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Menos o limite da segunda expressão, que é exponencial de menos algum número positivo vezes t, ou seja, por exemplo, exponencial de menos 2t, quando t vai para o infinito. Exponencial de menos 2t, quando t vai para o infinito, vai para zero. Então, este segundo limite vale zero. Portanto, ficou 1 menos 0, que vale 1, e daqui vem essa resposta, né? mg sobre c. Então, a coisa bacana que eu tinha dito para vocês é que neste caso é um corpo caindo, mas há um efeito importante da resistência do ar, trata-se de um paraquedista, né? Então vai acontecer que o paraquedas mesmo está cumprindo uma missão importante, está bloqueando, por assim falando, se opondo ao efeito da gravidade de que cresce a velocidade sem parar, dizendo, não pode chegar a uma velocidade que seja superior que mg sobre c. Daí não vai poder aumentar a velocidade, né? Muito bem, então este foi um primeiro exemplo de modelagem.
Na hora que vem, vemos outros dois.